A paz em Jesus seja com vocês, Deus abençoe. Eu desejo que este domingo próximo aí que estaremos estudando nas igrejas, nas comunidades, esta 12ª lição, a penúltima lição, para encerrar esta revista e também finalizar este ano de 2019. Seja você, sua família abençoado, seja você, sua família abençoada. Enfim, hoje estaremos estudando a lição de número 12 desta nossa revista aí, que já estamos comentando, falando, estudando acerca dela, já tem 11 lições para trás, essa é a 12ª, mas antes de nós falarmos da lição de hoje, eu quero mostrar aqui para você a capa da nossa próxima revista. Eu só na hora que eu olhei para esta capa aqui eu já fiquei feliz, porque vai falar da raça humana, quem é o homem, de onde vem, o que aconteceu, a queda, o pecado, a criação, a origem, a redenção, claro, a partir do nosso Cristo. Temos aí como título a raça humana, origem, queda e redenção. Eu já fiquei muito alegre porque nós vamos começar o ano aí de 2020 com temas maravilhosos. Olha aí, a lição 1, Adão, o primeiro homem. 2, a criação de Eva, a primeira mulher. 3, a natureza do ser humano. 4, os atributos do ser humano. 5, a unidade da raça humana. 6, a sexualidade humana. 7, a queda do ser humano. 8, o início da civilização humana. 9, o primeiro projeto de globalismo. 10, só o evangelho muda a cultura humana. 11, o homem do pecado. 12, Jesus, o homem perfeito. 13, o novo homem em Jesus Cristo. Fiquei feliz, sabia? Enfim, também é uma data comemorativa aí, porque a nossa CPAD está fazendo 80 anos de existência, Maravilhoso, já produziu, produz e produzirá muito material bom para nossas igrejas, para nós como pessoa, como cristão, como servo de Deus, como pai, como trabalhador, como estudante. A CPAD vem nos abençoando aí, já tem 80 anos. Mas enfim, enquanto nós não chegamos lá nesta revista aí, janeiro de 2020, ainda estamos em dezembro de 2019. Hoje é a 12ª lição, que estará sendo ministrada aí na sua igreja no dia 22 agora de dezembro deste ano 2019, que está findando, Dia 22, 23, 24 já é Natal, na outra semana. Maravilhoso isso. Aqui traz como título a rebelião de Absalão. Nós vemos aí acompanhando a partir dos livros de 1º e 2º Samuel, essa história das lideranças a partir desses dois livros, que é uma só obra, os livros de 1º e 2º Samuel, desde Saul, quando Samuel, na verdade, foi separado por Deus para esta grande obra. Depois, a partir de Samuel, Deus ungiu a Saul, primeiro rei de Israel, depois vem Davi, e agora estamos aqui contando a história de Davi, a partir de alguns exemplos em específico que aconteceram na vida de Davi, no seu reinado e na sua família. Hoje, a rebelião de Absalão, filho de Davi, que toma o trono de Davi por alguns momentos ali, sente o gostinho de ser rei, mas infelizmente ele não permanece. Infelizmente porque ele perdeu a vida por causa dessa atitude dele. Não era para isso ter acontecido. E infelizmente o Joabe teve que matá-lo, porque ele se rebelou contra o trono, contra o próprio pai. E hoje nós temos aqui no texto áureo desta lição de número 12, 2 Samuel capítulo 15, versículo 6, que diz assim: E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aqui, na verdade prática, o nosso irmão vai dar uma enxugada aí muito grande nos textos, em tudo aquilo que está aqui apontando a nossa lição, tentando resumir a lição que estudaremos hoje em uma só frase. Ele diz assim, na verdade prática:
A rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Então, a rebelião é um pecado gravíssimo, não somente contra o meu líder, o meu pai, a minha família, a minha igreja, as pessoas que estão acima de mim na hierarquia do meu trabalho, na faculdade, na minha rua, na minha vizinhança, as autoridades constituídas do nosso país. A rebelião é um pecado contra Deus, porque Deus nos aconselha em toda a Bíblia nós sermos submissos, mas lembrando que submissão não é subserviência, né? Eu me fazer escravo de alguém. Não, rebelião é eu fazer de tudo para bagunçar, derrubar uma estrutura, desconstruir uma pessoa, uma instituição, seja o que for. Isso é rebelião. Agora, eu questionar, eu perguntar, eu não concordar, isso não é rebelião. Isso aí é uma postura de alguém interessado que as coisas melhorem. É alguém que é crítico, o crítico para o bem. E a rebelião não. A rebelião aqui, vamos ver o exemplo aqui em Absalão, que ele se rebela de fato, ele toma o trono do pai dele. Ele constrói uma forma de desmoralizar o pai, o rei, e toma o trono. Ele se unge, né, rei sobre Israel para que o seu pai perdesse o espaço que tinha. Infelizmente, é um momento extremamente triste na vida do rei Davi, na história bíblica, em especial no Antigo Testamento, para o povo de Israel, mas um exemplo maravilhoso para nós. Lembrando que esta revista tem falado especialmente com os líderes e ensinando para a igreja o que é liderança, o que o líder precisa fazer e o que o líder não deve fazer, né? Sejam pastores, líderes de departamento, sejam quem seja, que esteja naquele momento ali exercendo uma função de liderança para influenciar para o bem, né? A igreja do Senhor. Mas também lembrando que a gente pode aplicar esse conhecimento aqui em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, na família, na escola, seja eu funcionário, seja eu chefe, enfim, liderança é liderança, mas aqui em especial falando das questões de igreja, da religião, aqui no Antigo Testamento e agora para nós do Novo Testamento a partir de Jesus, sua morte e ressurreição. Aqui na introdução, ou melhor, a leitura bíblica em classe está em 2 Samuel capítulo 15, dos versículos 1 ao 18. Você certamente já deve ter lido aí, né, para a tua mente aí se ambientar no contexto aqui da lição que estaremos estudando hoje. Aqui na introdução diz o seguinte: a rebelião de Absalão não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, que era o seu pai, o rei, mas da síndrome do poder. Absalão era um dos 3 que estavam na linha hierárquica, né, para substituir o rei Davi. Era um dos 3 primeiros filhos de Davi. Certamente, em algum momento da sua vida, ele assumiria o reinado, mas Absalão não se conteve. Ele, por conta da forma como Davi se comportava frente aos seus filhos, Absalão foi percebendo falhas na liderança do seu pai e começou a construir um caminho. É claro que de uma forma, num contexto de rebelião. Ele foi construindo isso, porque ele tinha no seu coração a síndrome do poder. Ele queria o poder a qualquer preço. Não interessava o que aconteceria, ele queria o poder. Isto aqui o nosso irmão chama de a síndrome do poder, uma doença que muita gente tem. Ele quer o poder a qualquer custo. Não interessa quem morra, quem fique doente, quais famílias sejam destruídas, ele quer o poder. Aqui, essa síndrome atacou o coração de Absalão. O assassinato de seu irmão, Amnon, não foi apenas um feito vingativo, mas a oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão ao trono. Então, Amnon foi lá e cometeu um erro, né?
manteve relação sexual com Tamar. No final das contas, quando Absalão fica sabendo, vai lá e mata Amnon, seu irmão, considerando aqui que são irmãos por parte de pai. As mães são mulheres diferentes, mas pai era Davi, de todos eles, mas as mães eram pessoas diferentes. Então Absalão era irmão de Amnon e de Tamar, e da mesma forma por parte de pai. No caso aqui de Absalão e Amnon. Absalão era oportunista, perspicaz, valendo-se de sua beleza física e carisma em comum, procurou derrubar o próprio pai na esteira das falhas governamentais. Ou seja, Davi, na sua estrutura de governo, foi deixando falhas. As pessoas que Davi nomeou para serem, se fosse um governo como o nosso Brasil aqui, presidencialista, eram ministros, secretários, assessores diretos ali do presidente, no caso aqui da forma de governo do Brasil. Mas para essa realidade aqui do Antigo Testamento, Davi também tinha seus ministros, tinha seus secretários, tinha a sua assessoria direta, comandantes do seu exército, um grupo de pessoas que trabalhavam em função do reino, nomeados pelo rei Davi. E Absalão, muito inteligente, começou a perceber algumas falhas nessa estrutura, que o povo não era bem atendido, e muitas tribos, muitas cidades, muitos municípios, se fosse para nós municípios, estados, não eram bem atendidos pela estrutura construída a partir de Davi, do rei Davi. Absalão começou a perceber isso e foi indo nessas pessoas que não estavam felizes e falando: olha, se eu fosse rei isso não ia acontecer, eu ia te atender, aquilo lá, eu ia mandar arrumar o asfalto lá, ia mandar colocar agora, a saúde não ia estar esse caos não, rapaz. Eu ia contratar médico, enfermeiro, auxiliar, técnico, ia montar equipamento, eu ia fazer diferente. Meu pai não, meu pai deixou aí na mão desses caras aí, eles não sabem nada sobre administração, e Absalão vai construindo este caminho para tomar o trono de Davi. Aqui no primeiro tópico o título é O Homem Absalão. Quem era Absalão? Quem era essa pessoa tão inteligente, tão bonito, tão bom nas palavras, convincente, perspicaz, Quem era Absalão? Descrição aí no primeiro subtópico. Absalão era o terceiro filho de Davi com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, que nasceram em Hebrom. Do hebraico, o nome Absalão significa o pai é da paz. Então, geralmente, os pais davam nome aos seus filhos a partir do contexto que eles estavam vivendo. Então, como Davi já era rei, estava pacificado o seu reinado, aqui quando Absalão nasce, Davi fala: olha, o pai de Absalão é da paz, então Davi é da paz. O pai é da paz, que é o significado aqui no hebraico do nome Absalão. Duas coisas o distinguem: seus longos cabelos, não é o meu caso, mas quando eu era jovem eu também usei cabelos grandes ainda, longos, um período só, tem até uma fotinha por aí que circula, mas Absalão tinha um cabelo muito bonito e bem longo, e sua aparência física que era sem defeito. O quanto esse jovem era bonito, que o texto bíblico vai dizer que ele era sem defeito, bonitão, igual eu assim, Brincadeira. Absalão era o filho predileto de Davi, tinha uma vida de luxo, tinha uma personalidade forte e capacidade de furtar o coração do povo. Nenhum destaque para sua vida espiritual. Então, o texto bíblico vai apontar para as características de Absalão como homem, como pessoa, como indivíduo. Alguém bonito, inteligente, observador, aprendia rápido, Fala da sua aparência física, da sua beleza, da sua sagacidade, perspicácia, inteligência, mas a Bíblia não aponta assim nada da vida espiritual de Absalão. Em nenhum momento ela vai dizer assim: e Absalão
saiu e foi apresentar um sacrifício a Deus. Só no momento que ele vai querer tomar o trono, que ele mente, dizendo que vai lá apresentar um sacrifício a Deus, mas é mentira, é só para enganar o pai e as pessoas não acharem que ele estava indo fazer alguma coisa de errado, e ele mente dizendo que vai oferecer algo ao Senhor, mas mentira. A vida espiritual de Absalão não tinha nada para ser destacado, e o texto bíblico não fala que ele ia ao templo, nada. Absalão era um homem, humanamente falando, perfeito, né? Boa aparência, inteligente, sabia fazer as coisas, e o texto aqui que o nosso irmão coloca, ele furtava o coração do povo desta forma. A falha, alguém chegava da tribo lá do norte, vinha lá conversar com o rei, não era bem atendido, o rei estava ocupado, aí mandava o ministro atender, o ministro já estava agendado, mandava o secretário, e a pessoa conversava com o secretário, e o problema nunca era resolvido. Absalão percebeu isso, ia lá e falava, olha, se fosse comigo, tu ia sair daqui feliz, porque eu ia resolver. E ele começou a furtar o coração do povo, frente a essas demandas que não eram resolvidas. Aqui no segundo subtópico, em que consistia a causa da revolta de Absalão? Podemos asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio de sua família devido às suas falhas. Então Davi era um exímio governante, soldado, um rei, um músico, um compositor, um poeta, mas como pai ele não deu exemplo. Ele não mostrou para os seus filhos, olha, o papai faz isso, vocês podem seguir meu exemplo. Ele não deixou esse legado para a sua família, e os seus filhos viram isso. E as crianças veem tudo, né? Os adolescentes percebem tudo, os jovens crescem vendo, não, meu pai, eu não quero ser igual ao meu pai, não. Ou outros falam, não, eu vou fazer assim também porque meu pai faz, e meu pai é muito doido, isso, aquilo, outro. Enfim, o pai e a mãe tem que ser uma pessoa racional, inteligente, deixando um rastro de exemplos para que os seus filhos sigam. Não é o caso de Davi, que falhou aí como pai. O estupro de Tamar por Amnon, depois a morte deste, que é o Amnon, né, por Absalão, que teve de fugir e ficar distante do pai por 3 anos. Então, quando Absalão mata Amnon, Davi manda ele sair fora, falou, vai embora, porque senão os irmãos de Amnon aí vão te matar, ou então vão querer julgar você aí, a lei diz que quem mata tem que morrer, né, daquela olho por olho, dente por dente, enfim, não tinha motivo, então Absalão teria que morrer. Então Davi fala, vai embora, vai para longe, mandou ele para longe, e Absalão fica 3 anos longe de Davi, nem próximo no palácio, ele vai para uma terra distante, fica lá, sozinho, triste, e Davi fala, deixa ele lá, mandava o dinheiro, todo mês mandava dinheiro para ele, achava que os bens materiais iam moldar o caráter de Absalão de uma forma boa, mas não aconteceu isto. O retorno de Absalão por parte da estratégia de Joabe não foi muito bom, pois ao retornar, Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos. Então, Absalão ficou 3 anos distante de Davi. Quando Absalão volta para o palácio, Davi fica 2 anos sem mandar chamar Absalão para trocar uma ideia, para conversar. A gente percebe aí 5 anos o pai Davi sem dar uma palavra com seu filho Absalão. E Absalão vai ficando revoltado com essa postura de pai do rei Davi. Isso resultou em grande ódio e amargura no seu coração, no coração aqui de Absalão, contra ou para com o seu pai Davi. Aqui no segundo tópico, a revolta de Absalão. A fraqueza do reinado de Davi é o primeiro subtópico. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido por Davi. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Então Davi, a partir do pecado, ele meio que ficou assim, com a sua consciência pesada. Apesar de Deus ter perdoado ele, porque o rei deveria ter sido apedrejado, né?
foi um adultério e um homicídio. Então, Davi, mesmo ocupando ali um cargo de liderança, era o rei da nação, ele deveria ter sido apedrejado. Mas Deus o perdoou e poupou a vida dele. E o povo também, enfim, teve aqueles que esconderam, não chegou assim, todo mundo ficou sabendo do pecado de Davi, a nação, poucas pessoas ali no palácio ficaram sabendo, e por isso foi encoberto diante dos homens, porque Deus já havia o perdoado, mas a consequência, pelo pecado de Davi, a gente vai ver aí, já temos visto, né, que a espada estava sobre a casa de Davi. Ele não estava mais julgando as causas como deveria, os problemas do reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. Então Davi não se via capaz de julgar os outros. Imagine aí, Davi cometeu um adultério. Aí chegava alguém, um marido, dizendo, olha, minha esposa adulterou e foi o meu vizinho, e Davi ia julgar como? Se ele era um adúltero. Então alguém tinha matado o filho de alguém, aí o pai do filho morto vinha até Davi e falava, Davi, o fulano matou meu filho, eu quero que você... Nananã. E Davi fala, poxa, como é que eu vou dar uma sentença aqui, sendo que eu mandei Urias para a morte? Então Davi começou a perder a moral como juiz, porque lembremos aqui que para aquele momento histórico, o rei era o executivo, o legislativo e o judiciário. A palavra, o rei era como um deus na terra, né? Para o contexto do povo de Israel, o rei não era considerado um deus, mas para as outras nações, o rei era filho dos deuses, era um deus e tal. Então Davi começou a perder a graça em dar sentenças para as demandas que chegavam até ele por causa dos seus pecados. Ele começou a não se sentir mais digno de julgar o povo de Israel. E o povo ia ficando insatisfeito, porque nada era resolvido por causa desse sentimento que estava no coração de Davi, e Absalão só percebendo isso. O servo de Deus deve fazer de tudo para proceder corretamente perante Deus e o povo, pois a fragmentação de sua vida moral e espiritual pode abrir portas a uma tempestade incontrolável. Imagine um pastor de igreja que leva uma vida de qualquer forma. Como é que ele vai aconselhar famílias, pais, mães, filhas, noivos, noivas, esposos, esposas, crianças, adolescentes e jovens, sendo que ele faz tudo errado e a igreja sabe disso? Que moral ele terá para julgar causas, para aconselhar as pessoas? Mas você não faz isso, como é que você está... Como é que um pastor de uma igreja, um pregador, um ensinador, um ministro, uma ministra, uma pregadora, uma pastora, uma missionária, vai falar da Bíblia no púlpito, sendo que ele não vive aquilo? Ele até fala, porque tem muitos aí que falam, né? Infelizmente, mas o povo sabe. Que moral que esse cara tem, que moral que essa mulher tem para falar isso, se ela vive uma vida, né, de qualquer forma. Aqui aconteceu isso com Davi. Segundo subtópico, o Absalão político. Ao registro do plano da insurreição de Absalão, aqui em 2 Samuel 15, do 1 ao 12, ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr o seu plano em prática. Então Absalão foi vendo os erros na estrutura de governo, no palácio, nos assessores do rei Davi, como eles agiam de uma forma deficiente para com a população, para com a nação, e Absalão foi só anotando, isso ali tem uma falha, aqui, fulano não está satisfeito, a tribo lá não está satisfeita, aquela tribo lá também não, a liderança daquela cidade, daquela aldeia não. Então Absalão foi anotando, durante 4 anos ele foi construindo para ele tomar o trono do seu pai Davi. Primeiro, o Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava um espírito de grandeza. Olha, eu sou melhor do que o meu pai, hein? Se eu tivesse no trono, você ia sair daqui com seu problema resolvido. Se eu tivesse no trono,
eu ia tirar esse secretário aí, esse ministro aí, ia colocar você para ficar no lugar dele, porque eu sei como governar a nação. Meu pai já perdeu, meu pai está gagá, meu pai está velho, meu pai não sabe mais o que faz. Enfim, esse espírito de grandeza, eu sou o cara. Absalão pensava nessa linha, como político. Era comum aos reis do Oriente terem servos que iam adiante de seus carros, que por vezes variavam de 3 a 4 homens, mas Absalão apresentava-se com 50. Ou seja, o rei ia, por exemplo, eu moro aqui no Distrito Federal, na cidade, aqui a gente chama de região administrativa, para você aí é município. Eu moro aqui, exemplo, né, município de Samambaia, no Distrito Federal. Então o rei, considerando que eu sou o rei aqui da região, então eu vou para Ceilândia, que é outro município, no caso dos estados, para nós aqui é região administrativa. O rei aqui vai para Ceilândia, aí eu mandava 4 homens adiante de mim e todas as cidades, ruas, que esses 4 homens passavam, eles anunciavam, o rei está vindo aí, a comitiva real está vindo atrás da gente. E os homens continuavam correndo e anunciando ao longo da estrada que a comitiva real estava vindo. Então, quando o rei passava, todo mundo estava à beira da estrada. O rei, salve o rei, o nosso rei, nananana, né? E Absalão, era normal 4 homens, Absalão tinha 50 que iam adiante dele. Imagine a pompa. O povo olhava assim e falava, rapaz, esse príncipe Absalão aí, o cara é poderoso mesmo, porque Davi tem 4 e ele tem 50. Então Absalão, muito inteligente, foi construindo isso, essa visão do povo para com a pessoa dele, de um líder que poderia vir a melhorar a nação de Israel. Segundo, ainda exercia uma função que não era sua. Ele sentava-se à porta da cidade como juiz. Era normal para o tempo antigo, não havia tribunal, né? Por exemplo, hoje nós temos o TST, TRE, TRF, TRT da primeira região, da segunda região, enfim. Tem os tribunais, fóruns. Na maioria das cidades, municípios, tem um tribunal lá, e ali é o fórum que julga as causas da cidade, do povo que mora naquele município, e por consequência tem o Tribunal Regional Estadual e tem o Tribunal Superior, que é aqui em Brasília, né, para nós, para a nossa organização judiciária. Naquele momento lá, quais eram os juízes? Eram os homens que ficavam à porta da entrada da cidade, né? Tinha aquele portão gigante. Então os anciãos, os homens mais velhos, mais idosos, mais experientes, que já tinham vivido, eles eram muito respeitados, diferentemente da nossa sociedade hoje, né, que em alguns momentos desrespeita o direito do pai, da mãe, do avô, da pessoa idosa. Os jovens têm que aprender a respeitá-los como exemplo bíblico. Então esses homens ficavam à porta da cidade. Então o primeiro juiz, tribunal, né, que esses moradores que vinham buscando um julgamento real, passava no portão e dizia, ô senhores, é o seguinte, tem uma causa lá no meu município que aconteceu isso, o que é que vocês acham? Então eles já colhiam a opinião ali daqueles homens anciãos, mais velhos, que ficavam à porta da cidade. E Absalão, jovem, mas ele estava lá no meio dos anciãos. E ele sempre procurava ouvir e dava uma palavra inteligente. Olha, poderia fazer assim, poderia fazer dessa forma. E os anciãos olhavam e falavam, rapaz, esse jovem aí é bom, viu? Tá sabido esse menino aí, hein? E o povo começou a perceber essa inteligência em julgar de Absalão. Mais uma estratégia que usada por Absalão para tomar o trono e roubar o coração do povo, que naquele momento estava confiando ainda no rei Davi. Terceiro, depois fazia sua falsa bajulação. Ele dispensava algo que era digno a todo filho de rei, que era a reverência. Quando ele estava à porta da cidade, junto com os anciãos ali, né, julgando causas, pequenas causas ali também,
o povo chegava e ia se abaixar, né? Era uma coisa normal, se ajoelhava na frente do filho, seja o príncipe, a princesa ou o rei, né? A família real. O povo chegava e se abaixava ali de joelhos e abaixava-se ali em reverência ao filho do rei. E Absalão, não, rapaz, levanta aí, não precisa não, eu sou um igual a vocês, eu sou povão também, eu estou aqui, ó, se eu quisesse reverência eu estava lá no palácio, mas eu estou aqui, ó, no meio de vocês, pisando na lama, eu sou um cara do povo. Então Absalão foi conquistando o coração do povo com essa sagacidade, essa perspicácia dele ali junto ao povo de Israel. Quarto, dissimulação. Ainda faltava devoção a Deus. O quarto, ainda faltava devoção a Deus. Dizia que havia feito um voto a Deus, mas na verdade mentira, né? Nós falamos aqui agora há pouco que ele não tem referência no texto bíblico de que Absalão foi adorar o Senhor no templo, foi apresentar um sacrifício ao Senhor. Só nesse momento que ele sai da cidade real, da sede do governo de Davi ali de Jerusalém, vai para uma outra cidade, para Betel distante, porque lá aí de fato ele concretiza a sua rebelião contra o seu pai, o rei Davi. Quinto, finalmente, habilidade em ser sagaz. É um cara que sabe entrar e sabe sair. Ele sabe um pouco de tudo. Ele conquista as pessoas pela fala, né? Ele sabe entrar. Tá, o tumulto, ele chega, não, meu camarada, é o seguinte, faz isso não, deixa isso pra lá e tal. Aquele camarada que apacenta as coisas, todo mundo olha para ele, fica feliz com ele. Então ele era muito sagaz, ele era muito inteligente, na verdade. O Absalão era um cara, humanamente falando, era o cara. Terceiro subtópico, proclamando-se rei. Absalão foi para Hebrom, eu falei Betel agora há pouco, me perdoe, foi para Hebrom, para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens e ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo Israel, Absalão reina em Hebrom. Então, neste momento aqui, Absalão vai concretizar o seu ato de rebelião. Ele vai se nomear, se intitular rei sobre o povo de Israel. E ele prepara os seus homens, manda para toda a cidade, né, para o município ali inteiro. E quando tocasse a trombeta ali, aqueles homens estariam... né, um estava no mercado, outro estava no shopping, outro estava lá na padaria, outro estava lá no salão, outro estava ali. Quando os homens ouvissem o som da trombeta, eles iam gritar: Absalão é rei! Davi não é mais rei, Absalão foi nomeado rei, foi ungido rei. Deus escolheu Absalão para substituir o rei Davi. Em toda a cidade. Aí criaria aquele alvoroço e toda a cidade viria para onde Absalão estivesse ali, recebendo a coroa, né? Enfim, a cerimônia que era um costume para a nomeação de reis na nação de Israel. Aqui no quarto subtópico, a lealdade dos servos de Davi. Ao tomar conhecimento da ação de seu filho Absalão, Davi apronta-se para fugir. Filho de Absalão, ao tomar conhecimento da ação de seu filho Absalão, Davi apronta-se para fugir. Sem dúvida, isso era a consequência da espada que viria sobre sua casa, como fora profetizado. Então, há uma palavra de Deus contra a casa de Davi pelos pecados que Davi cometeu. Lembre-se que esse é um momento histórico único, específico para a vida de Davi. Tenhamos cuidado. Coisas que aconteceram no Antigo Testamento eu tenho que deixar lá. Pregadores, ensinadores, pessoas que gostam de falar, de ensinar, professores, cuidado. Tem textos no Antigo Testamento que a gente não pode pegar ele e sair falando, dizendo, não, aconteceu isso aí porque lá foi da mesma forma na casa de... Cuidado, cuidado. Para a gente não atropelar pessoas, magoar pessoas e ainda dizer que é Deus que está fazendo. Tenhamos cuidado. Neste caso aqui, havia uma palavra, uma sentença sobre a casa de Davi. Antigo Testamento. Atualizando para nós, tenhamos cuidado em fazê-lo.
Aqui no terceiro tópico, a morte de Absalão. Primeiro subtópico, coração de pai. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o seu próprio filho, dividindo esse exército em 3 companhias. Uma sob a liderança de Joabe, outra sob a liderança de Absai e a última, a terceira, sob a liderança de Itai. Ele se propõe a ir para o combate, mas o povo não permite. Então, depois que Davi fugiu, os homens de Davi, servos de Davi, foram com ele. Davi, não, vai embora, senão Absalão vai matar vocês, Absalão vai mandar queimar a tua casa, a tua família. E os homens, não, rei, Davi, nós estamos contigo, vamos morrer com o Senhor, não se preocupe, se tu morrer eu morro junto. Então esses homens fiéis, esses soldados fiéis, comandantes fiéis, pessoas que eram líderes de outros povos, outras nações, que foram sendo inseridos dentro do contexto do reinado de Davi, muitos permaneceram fiéis e montou um exército ali. Davi montou aquele exército, dividiu em 3 companhias e colocou uma aqui sob a liderança de Joabe, uma sob a liderança de Absai e outra sob a liderança de Itai. E Davi queria ir, mas o povo, os soldados disseram, não, Senhor, o rei vai ficar aqui, o rei não vai conosco, porque se tu for, o exército de Absalão vai matar o Senhor, eles vão focar em ti e vão te matar, porque Absalão já se declarou rei, e eles conseguem te matar e acabou. Aí Absalão é rei de Israel mesmo. Então não deixaram que Davi fosse. E também tem a questão de pai, né? Como é que o pai vai lutar contra o próprio filho? Então Joabe, Absai e Itai, eles perceberam que senão Davi ia querer poupar a vida de Absalão e até morrer, para poupar a vida de Absalão ali num confronto direto, se houvesse no momento da batalha. O povo queria evitar que o próprio pai tivesse que confrontar o filho. É isso que comentamos. Então imagina, Davi está à frente do exército ali daquela companhia e dá de cara com Absalão vindo ali. Absalão vai falar, todo mundo ali, todo mundo em cima de Davi, mata o rei, mata o rei. E Davi ia ficar com peninha de Absalão e com aquela consciência, né, de culpa que Davi já estava, e ele ia baixar a espada. Ele não ia querer lutar contra o próprio filho e ia morrer. Iam matar o rei ali, então o povo não deixou. Não, fica aí, deixa que a gente vai lá e a gente lá luta contra Absalão, o exército que ele montou lá. Aqui no segundo subtópico, o preço da rebelião de Absalão. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca do poder, custar-lhe-ia a vida. Então Absalão, ele era um camarada, apesar de ser muito inteligente, sagaz, perspicaz, percebia muito as coisas assim, pegava muito rápido, tinha sempre uma boa palavra ali, entre aspas, né? Ele não conseguiu enxergar que aquela rebelião, que aquela postura dele, aquele comportamento podia lhe trazer uma consequência, inclusive a morte. Ele não permitiu que essa ideia viesse à sua mente. Ele estava tão voltado ali para a conquista do poder, para ser rei da nação, que ele não percebeu que poderia vir a consequência da morte contra ele. E ele foi mesmo, não se preocupou com isso. Aqui eu acredito que aqui, Davi entraram, os homens de Davi entraram em combate. Aí vem ponto. Aí continua, a vitória facilitou a vitória de Davi. Então eu creio que houve um erro aqui na escrita. Eu coloquei a palavra natureza, né? Natureza, mata, floresta, que é o que segue aqui na sequência, vai dizer sobre isso. Eu coloquei assim, a natureza facilitou a vitória de Davi, pelo fato de a floresta, né, na qual os homens de Absalão embrenharam-se ser traiçoeira. Então, quando o exército de Absalão percebeu que o exército de Davi estava vindo, eles entraram para dentro de uma floresta para se protegerem e para tentar montar uma forma ali de ataque ao exército de Davi e vencer a batalha. Todavia, eles não conheciam aquele território.
Então Absalão, que estava no comando, ele não, assim, foi uma coisa muito rápida, ele não teve tempo para estudar a região, a geografia e tal, eles só se esconderam naquela floresta. Então, pelo fato deles não conhecerem a região, Joabe, o exército de Davi, já estava acostumado a batalhar ali, os comandantes já sabiam que aquela região ali tinha lama, tinha muitos galhos, árvores, não dava para os cavalos passarem, para os carros andarem lá dentro, os carros de guerra para aquele momento, né? Absalão não sabia nada disso, e eles entraram para dentro daquela floresta para se esconderem ali, montarem estratégia contra o exército de Davi, mas eles se deram mal por causa desse erro grave aí de não conhecer a região onde eles iam lutar, né? Forças naturais contribuíram para que o povo do Senhor fosse vitorioso, como lama, insetos, doenças, o que prova que Deus age com ele como ele quer. 20.000 homens de Absalão foram abatidos. Então o exército de Absalão foi dizimado por esse erro. Eles entraram em um ambiente que eles não conheciam. Então o exército de Davi já conhecia, os generais já deram um comando para o exército, os generais de Davi, né? Falou, cuidado que por aí não pode porque tem lama, aí é brejo, não vai com os cavalos por aí porque vão atolar, vamos por aqui, aqui tem uma região seca, a gente passa por aqui, vamos pegar eles lá na frente e tal. Já conheciam, então ficou fácil para o exército de Davi vencer. Então quando Absalão viu que estava perdendo a batalha, ele fugiu sobre um mulo. Um mulo é uma espécie de jumento, né? Mistura de animais ali, é da mesma família dos cavalos, mas não é um cavalo, mas parece, é um bicho forte e que corre, dependendo do país, né, da raça e tudo mais. Certamente esse que Absalão montou, ele corria muito, mas acabou preso nos ramos de um grande carvalho suspenso pelos cabelos entre o céu e a terra. Então Absalão tinha uma cabeleira gigante, devia estar amarrado aqui o cabelo dele, né? Porque ele estava na batalha, ele não queria o cabelo caindo sobre os olhos, amarrou o cabelo aqui e sobre o mulo vai correndo, correndo, correndo. Quando chega em um determinado lugar, né, ele não conhecia a região, um galho, né, devia estar assim o galho, ele foi, entrou aqui, o cabelo dele prendeu, o mulo foi embora e ele ficou pendurado, igual quando tem nos filmes aí, né? O pessoal vai enforcar, não tem eles vão para cima de um tablado assim, só que no meio tem um fundo falso. Aí o carrasco vai e abre o fundo aqui, o cara fica pendurado aqui naquele buraco, pendurado pelo pescoço. Então Absalão ficou pendurado ali pelo cabelo. Aí chamaram Joabe, Joabe, achamos Absalão, vem cá Joabe e tal. E Joabe chega lá e quando vê Absalão, pega aquela, né, que tem nos filmes, tem muita referência nos filmes aí das armas e contextos, né, que aconteciam na Idade Média, para esse contexto do Antigo Testamento. Joabe chega com a sua arma lá, que atirava dardos e transpassa Joabe e mata Joabe ali, ele pendurado pelo cabelo, na verdade, não é no pescoço, é pelo cabelo. Com dardos, né, Joabe mata Absalão ali. Aqui na conclusão, nos diz o seguinte: a rebelião aborrece a Deus, de fato. Busquemos a sabedoria e a prudência divinas, para que não experimentemos a ira do Deus justo e verdadeiro. Então é muito complicado, eu repito, a pessoa que questiona, que quer aprender, que dá ideias, isso não é rebelião, isso é alguém que quer contribuir, que quer participar, que quer ajudar. A rebelião, no caso aqui, tendo Absalão como exemplo, é o cara que desconstrói um governo, uma liderança e faz aquele caminho para tomar a liderança. Ele começa a falar mal do seu líder para as pessoas. Ele vai na casa de alguém e fala: ó, esse pastor aí, ó, esse líder aí, rapaz, esse cara aí, não sei não, eu tenho umas ideias, ó, eu tenho ideias, mas esse pastor não ouve a gente, ele quer fazer do jeito dele e tal, e começa a disseminar isso. Não, esse pastor aí, ele não tem sabedoria, não é ungido por Deus e tal. Absalão fez isso. Então essa pessoa que age dessa forma, desconstruindo a imagem de seus líderes, aí é rebelião.
Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado por estarem aqui, minhas irmãs, professores, alunos, meus queridos irmãos. Eu fico muito feliz em ter você aqui comigo, porque é muito bom saber que você está aí do outro lado, aprendendo, construindo aí na tua cabeça ideias, opiniões e separando até coisas para usar em sala de aula, ou então você que é aluno chegar na sua sala e falar: professor, isso e assim, 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 não precisa falar que ouviu, né? Mas a partir da tua cabeça aí, aquilo que a gente fala, você vai juntando com o teu conhecimento, com a tua experiência, com a tua vida pessoal, onde você já esteve, e você vai construindo ideias e enxergando novas formas. Novas formas não mudando o texto bíblico, mas a forma como nós olhamos para a Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Aqui embaixo tem um botãozinho, se você não é inscrito, se inscreve aí. Clica no sininho, porque aí os vídeos... Só quem clica no sininho que recebe os vídeos, tá bom? Então clica aí no sininho. Ore por nós, pela minha família, por mim. Eu estarei orando por vocês. Deus abençoe. Até a próxima aula aí, a nossa lição de número 13, que será o fechamento desta revista maravilhosa. Eu fiquei encantado com essa revista. A Velhice de Davi, que será a próxima revista, finalizando aí a próxima lição, finalizando esta revista. Deus abençoe.